gente, tudo bom? Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Prazer, meu nome é Pedro Arthur Vilacqua, sou atualmente presidente aqui da Liga e hoje a gente vai começar o nosso terceiro painel do nosso penúltimo dia da 7ª SMF, recebendo os nossos convidados ilustres aqui, José Guilherme Souza, sócio e head de infraestrutura na Vinci Partners, assim como Rodrigo Rocha, sócio também de infra na Vinci, e para me ajudar a conduzir essa conversa, nosso diretor de competições, Pedro Alves. Fala pessoal, um prazer ter José e Rodrigo com a gente. Também é um prazer estar mediando esse painel junto com o Pedro. E eu acho que para começar, será que vocês podem contar um pouco da trajetória de vocês no mercado, também introduzir a Vinci para o nosso público? Boa tarde, pessoal. Antes de eu começar, deixa eu só entender um pouquinho aqui quem são vocês. Quem é o primeiro ano? Primeiro ano. Segundo ano. Alguém do terceiro ano? Quarto? Não. Economia? Administração? Engenharia? Só? Estamos mal. Estamos mal representados. Algum outro curso? Contabilidade? Não? Matemática, física? Não? Tá bom. Bom, prazer em falar com vocês. Eu sou José Guilherme Souza, eu sou engenheiro, só no papel, engenheiro elétrico. Eu me formei em 94 e nunca trabalhei com engenharia. Muito embora a minha vida inteira eu estudei para ser engenheiro. Meu pai era engenheiro, eu fiz curso técnico de eletrotécnica, engenharia elétrica, ou seja, eu era um engenheiro. Mas no meio do curso, no meio do final do curso, eu acabei sendo mordido pela mosca do mercado financeiro, como provavelmente todos vocês. E logo depois do estágio obrigatório de engenharia, que eu fiz uma empresa de engenharia multinacional, etc., eu acabei indo trabalhar no mercado financeiro, fazendo algo completamente diferente do que eu faço hoje. Eu comecei aqui no Rio, num pequeno banco de investimento. Antigamente, as grandes corretoras do Open Market no Rio, boa parte delas viraram pequenos bancos de investimento. Um deles era o Banco Grafos, no qual eu comecei a trabalhar, e eu fazia Sales and Trading. Então, eu trabalhava comprando e vendendo ações em nome de clientes da corretora do banco. Tá? Depois disso, aí eu já comecei a migrar para São Paulo, fui para o Citibank, eu comecei a trabalhar na Asset do Citi, na parte de equities. Eu então fazia o trading de equities para as carteiras administradas e para os fundos do Citi. Isso foi em 96. Aí, para quem vocês provavelmente já estudaram, né, as grandes crises da década de 90, né, México, os tigres asiáticos, aquela história toda, Rússia, né? Eu estava tradando o mercado nessa época, então vocês imaginam o tipo de volatilidade que tinha, só algo parecido com a crise de 2008, né, subprime. Do Citi eu fui para os Estados Unidos fazer MBA, voltei em 2001 para fazer consultoria de Corporate Finance. Então já tinha mudado a minha carreira para algo parecido com o que eu faço hoje. E depois da consultoria eu fui para o Pactual, na época, fazer a gestão de um dos primeiros fundos de infraestrutura no Brasil. Era um fundo chamado FIP Brasil Energia. Isso foi em 2005. Foi um dos maiores fundos de infraestrutura na época do Brasil. E de lá, aí a carreira veio em infraestrutura, então, desde 2005 até agora, passando pelo banco. O banco foi vendido em 2006 para o UBS. A gente criou uma companhia, que era uma companhia de investimentos do grupo, a antiga PCP, provavelmente vocês já ouviram falar. E esse foi o embrião da Vinci, quando a gente, em 2009, saiu do banco, naquele evento de venda de volta do banco para os antigos sócios do Pactual. A gente saiu e fundou a Vinci em outubro de 2009. E a história, enfim, vocês já conhecem a história, a gente está aqui hoje contando um pouco dela. Então essa é a minha trajetória.
É muito legal estar falando com vocês hoje de infraestrutura, que é um mercado muito diferente daquele que eu comecei a ver lá em 2005, e aí vou contar um pouquinho para vocês depois. Prazer. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês também. Sou Rodrigo Rocha. Também sou engenheiro, mas não sou engenheiro eletricista, sou engenheiro civil. Mas também digo que eu tenho diploma, trabalhei muito pouco em engenharia. Fiz a FRJ, engenharia civil. E logo depois de formado, já fiz o estágio obrigatório, aquelas coisas que é o meu primeiro contato com engenharia. Percebi que obra, poeira, não era o meu ambiente, não era onde eu queria estar. E aí eu estudei aqui no IAG, fiz um curso que na época chamava IAG Master, em Finanças Corporativas, e descobri que eu gostava mesmo era finanças. Aí eu tive uma oportunidade de trabalhar na Accenture, que era naquela época quando esse curso aqui virou Accenture, uma parte que chamava Finance and Performance Management. Vários projetos que eu fiz acabaram, meus clientes eram tesoureiros, CFO das companhias. Fiquei 4 anos nessa área e também fui para os Estados Unidos fazer MBA. Lá no MBA eu tive a oportunidade de fazer um summer no Citi, em Nova York, onde eu nunca tinha trabalhado em banco. Era um summer que eu fiz um projeto mais numa área de estratégia, um projeto para análise de todos os negócios do banco na América Latina. Fui bem o suficiente para receber uma oferta, eles me convidaram para voltar, que não era o meu plano original, eu não tinha esse plano de ficar nos Estados Unidos, mas eu acabei aceitando essa oferta, voltei para o banco, e era um processo interessante, porque era uma área rotacional, um projeto rotacional, então eu ia fazer em 18 meses, 6 meses em 3 áreas diferentes do banco. Achava que era uma boa ideia, porque ia ter uma perspectiva de áreas diferentes e podia entender melhor o que era essa coisa de trabalhar em banco. Uma dessas minhas rotações foi na área de investimentos alternativos, que era uma asset que o banco tinha dentro do banco, que era um gigante, era uma asset que não tinha nenhuma linha de reporte dentro do próprio Citi, era Others no Financial Statement, mas era uma coisa relevante, tinha bilhões e bilhões de dólares na época. Ao final desse processo de 18 meses de rotação, você entrava num processo de entrevistas para conseguir uma posição definitiva em alguma parte do banco. Eu acabei voltando para essa área de investimentos alternativos, a pessoa que tocava essa área de estratégia de desenvolvimento de negócios me contratou para a gente olhar a oportunidade de M&A, comprar outras empresas, abrir novas áreas de negócio. E na minha entrevista com ele, eu perguntei, mas o que você tem de projeto? O que você tem, está olhando? Ele falou, a gente está olhando aqui como crescer a área de fund of funds, tem uns targets para a gente comprar, e tem uma coisa que nossos concorrentes estão com uma nova linha de negócio, que é esse negócio de infraestrutura. Eu falei assim, legal, nunca tinha ouvido falar nisso como investimento, e foi aí lá em 2006 que eu tive o primeiro contato com o que é infraestrutura como uma área realmente de investimento. Aí eu toquei esse projeto com ele, a gente conseguiu fazer um business case que ele apresentou para o board do banco, e a gente conseguiu criar uma nova vertical dentro dessa área de alternativos. Disso, ele contratou um time, o meu chefe, eu coordenei todo o processo de fundraising, a gente levantou 3,4 bi, que era o primeiro fundo do Citi na época de infraestrutura. Ao final desse processo, eu pedi para migrar para o time de investimento. E isso aí foi em 2007, mais ou menos, e a partir de então até hoje, o que eu tenho feito na minha vida é investir em infraestrutura. Fiquei lá até 2013, quando eu decidi, por razões pessoais, voltar para o Brasil. Conheci a 20, entrei na 20 em 2013, num fundo que a gente estruturava financiamento para projetos de infraestrutura. Em 2016 eu me juntei ao Zé no que hoje é a nossa área de infra, e a gente vem trabalhando aqui desde então, a gente fala um pouquinho mais. Mas é só para fechar essa introdução, para você ver como é que a gente tem histórias diferentes e acabamos parando no mesmo lugar. Mas, então, é só para dizer que o background inicial que não é determinante. A jornada é que vai dizer o que vai acontecer depois. Bom, pessoal, a galera aqui da Liga sempre gosta muito de ouvir as histórias, trajetórias, acho que traz uma conexão mais pessoal entre a gente e o pessoal sempre gosta muito, tá? Mas começando aqui com as perguntas, eu vou parafrasear um pouco o José, na entrevista que ele fez ao Capital Aberto.
em que ele considera que o setor de investimentos em infraestrutura tem um perfil de risco que fica entre renda fixa e renda variável. Você consegue contextualizar um pouco isso para a gente, também explicar o que isso significa? Vou fazer. Antes disso, é muito legal quando a gente está aqui, mas vocês participam. Então, se for possível, não deixe as perguntas só para o final. Levanta a mão, pergunta, a gente gosta de interagir. Então, se tiver, pode parar, tá? E a gente interessa. Na tua pergunta, acho que é legal a gente falar o seguinte. Primeiro, o que é esse bicho aí que a gente está falando, que é infraestrutura? O que é? Pô, eu conheço fundo de ação, eu conheço fundo de renda fixa, eu invisto em LCI, LCA, né? Pessoa física adora um ativo isento de imposto de renda, quem não gosta, né? O que é um ativo de infraestrutura? Vocês usam esses ativos o dia inteiro, todo dia. Vocês vêm para cá, vocês usam uma avenida, uma rodovia, vocês usam telefone celular, a gente está aqui com energia elétrica. Tudo que provê um serviço essencial para a economia funcionar direito, a gente consegue encaixar de alguma maneira dentro de algum setor da infraestrutura. Tá? No mundo inteiro, uma segregação que se faz entre o que é uma infraestrutura econômica e o que é uma infraestrutura social. Essa é a primeira grande distinção que se faz. Né? Infraestrutura econômica são aqueles ativos que provêem as bases para que a economia se desenvolva, para que a população cresça e que renda seja gerada. Então a gente está falando aqui de serviços de energia elétrica, serviços de água e esgoto, a gente está falando de serviços de transporte, uma rodovia, uma ferrovia, um porto, um aeroporto. Né? Esse é o tipo de ativo que a gente chama de infraestrutura econômica. A outra infraestrutura, que é dita social, ela basicamente tenta endereçar, sob uma forma de alguns equipamentos ou ativos, demandas, necessidades sociais. Né? Então, uma escola, por exemplo, é uma infraestrutura social. Um posto de saúde, um hospital, são infraestruturas sociais. Né? Então, por que eu faço um pouco dessa segregação? Para vocês começarem a entender em que a gente investe. Um ativo de infraestrutura, nitidamente, ele é um ativo muito previsível depois que ele está pronto. A dificuldade é você construir aquela infraestrutura e como você vai fazer a equação de financiamento ou de investimento daquela infraestrutura. Tá? Então, um exemplo. Algumas dessas áreas ou setores ou infraestruturas, elas são naturalmente tidas como monopólios naturais. São aqueles ativos que não faz sentido você ter um outro replicando o mesmo serviço, que é antieconômico. Né? A rede de distribuição de energia é um exemplo clássico. Você nunca vai ver um poste da Light aqui e um poste do outro do lado servindo o mesmo cliente ou brigando pelo mesmo cliente. Isso não é economicamente viável. Então, isso é um monopólio natural, que a gente chama. Um outro tipo de ativo é aquele em que você faz boa parte ou quase todo o investimento para construir um ativo ou um equipamento e depois você passa anos se beneficiando daquele ativo, servindo a população e sendo remunerado, seja pelo consumidor daquele serviço, seja pelo governo com subsídios através dos impostos. Tá? A gente costuma dizer que só tem toda a infraestrutura para ser remunerado, o ativo para ser remunerado dentro do ambiente da infraestrutura, ele só tem duas fontes pagadoras daquela conta. Ou é o consumidor que paga, ou é o contribuinte que paga. O contribuinte através dos impostos, governo, etc. Então, uma rodovia que não tem pedágio, quem paga é o contribuinte. Ele, com seus impostos, paga o governo bota dinheiro num DENIT da vida, num DR, o DR faz a manutenção, etc. A gente sabe que é precaríssimo. Né? Por outro lado, a Light aqui, todo mundo paga a conta em casa, quem paga a conta é o consumidor. E ele remunera aqueles ativos que são investidos para fazer essa prestação de serviço. Pela própria natureza dos ativos, né, que eu estou falando para vocês, são ativos meio que únicos, com altas barreiras de entrada. Né?
seja um monopólio ou não, as barreiras de entrada são altas. Dificilmente você vê uma empresa de infraestrutura ou um ativo de infraestrutura competindo pelo mercado. Como você vê uma empresa de telecom, ela compete pelo mercado, o mercado abriu, mas uma rodovia não compete com a outra. Você tem eventualmente ali competição de modais, muitas vezes, a rodovia com a ferrovia para exportar grão, etc. Mas no caso da Light, você não vê a competição da Light pelo cliente da energia na área de concessão dela. A gente tem uma empresa de saneamento básico aqui no Rio de Janeiro. Eu não compito, a minha empresa chama-se Rio Mais Saneamento. Eu não compito com a EGEA, que serve a gente aqui na zona sul do Rio, né? Não compito com ela pelos meus clientes. Então, para quem estuda economia, né? Assim, a competição não se dá pelo cliente, a competição se dá pelo mercado, então é a competição na entrada daquele ativo. Aí você compete e o mais eficiente ganha o direito de você operar aquela concessão num regime de exclusividade, né? Então, a previsibilidade que a gente tem nos fluxos de caixa desses ativos de infraestrutura é muito grande. Isso traz algumas consequências. Uma delas, vocês devem ter aprendido, assim, quanto mais visível, quanto mais previsível é um fluxo de caixa de uma companhia ou de um ativo, maior capacidade de tomar dívida ele tem. Porque o credor vai olhar e falar assim, porra, a probabilidade desse cara servir a minha dívida é alta. Então, o grau de alavancagem desse tipo de ativo é grande. No caso da infraestrutura, isso é primordial, porque quando a gente pensa num ativo de infraestrutura, você está falando de coisa grande, que requer muito investimento. Então, não é eficiente, sob o ponto de vista de estrutura de capital, fazer tudo isso só com capital próprio. É muito eficiente a gente usar dívida para isso, para ajudar na equação. Então, vocês vão notar sempre que um ativo típico de infraestrutura, ele tem muito mais dívida do que equity. E deve ser assim, porque os fluxos de caixa são muito previsíveis, as margens operacionais, dado que eu não tenho competição pelo cliente, vocês imaginam, a margem alta ou baixa? Alta. Então eu gero muito caixa. Gerando muito caixa, eu sirvo muita dívida. Preciso botar menos capital próprio, tá? Então você pode ter certeza, quando vocês olharem o mercado, a gente vai falar de fundos daqui a pouco, vocês vão perceber que é de se esperar que o tamanho do mercado de fundos de infraestrutura, de dívida, seja muito maior do que os fundos de equity. Justamente pela natureza do ativo subjacente que a gente fala. Então, quando eu falo que a classe de ativos de infraestrutura ela é o meio do caminho entre a renda fixa e a renda variável, é porque o grau de risco de um ativo de infraestrutura, ele não é tão seguro como é um ativo de renda fixa. Então, um ativo de renda fixa, vamos pensar, ou é um título do governo ou é um crédito privado de bom grau de rating. Isso aí, você tem uma dívida lá, uma debênture, alguma coisa, a sua previsibilidade de ter esse dinheiro de volta, né, você como investidor, é muito grande. Só que, por outro lado, você tem pouco upside. Você tem ali o retorno da dívida, ele é dado pelo cupom da debênture que você comprou, etc. Você só espera receber o principal de volta também. Mas você tem pouca variável, né? Você tem pouco upside. Na outra ponta do espectro de risco, pega os fundos de ações. Fundo de ação compra empresa de infraestrutura, compra empresa de varejo, compra empresa de tech, compra de tudo. Vocês imaginam, a volatilidade desses fluxos de caixa dentro de um fundo de equities é muito maior do que de uma renda fixa, de uma debênture. Naturalmente, você espera um retorno muito maior desse tipo de investimento. Tá? A infraestrutura é meio que, de fato, no meio do caminho. Eu tenho mais risco do que um título de dívida, porque eu tenho que operar o ativo, eu tenho que cobrar do cliente, eu estou exposto a uma inadimplência. Mas, por outro lado, eu não tenho aquela volatilidade que uma empresa de um outro setor qualquer, que um fundo de equities tem. Então, tem vários estudos, várias casas no mundo inteiro que posicionam a classe de ativos, a infraestrutura, como um meio do caminho entre esses dois mundos, o mundo da renda fixa e o mundo da renda variável,
O que para uma empresa que aloca capital, para o investidor final, pega um fundo de pensão, uma seguradora, ele faz o que a gente chama de a gestão do ativo e do passivo dele, né? Faz o Asset Liability Management. E aí é muito legal, porque a infraestrutura é descorrelacionada com as grandes variações da economia do país, então ela traz uma diversificação de portfólio muito legal, você tem retornos ali melhores do que a renda fixa, sem jogar na banca todo dia na renda variável. Então, para um portfólio, tanto para institucional quanto para pessoa física, é muito legal você ter um ativo com essas características, e a classe de infraestrutura eu acho que se insere bem legal aqui para compor o portfólio de investidor. Então, foi nessa linha que eu tentei falar aí na Capital Aberta, e enfim, nada é preto no branco, mas eu acho que a gente consegue caracterizar a classe de ativos muito bem entre esses dois mundos. Diga. Você disse que essas empresas que atuam no setor de infraestrutura têm uma margem muito alta e que, por conta de eles terem um monopólio, e que eles compram a concessão, né? Nessa parte da concessão não tem concorrência para abaixar essa margem? Então, essa é uma boa pergunta, né? Uma coisa é a concorrência, que eu falei, a concorrência na entrada, para você comprar um ativo. A outra coisa é a performance operacional daquele ativo, ao longo do tempo que você vai operar, tá? O problema acontece quando você mistura as duas coisas, que a gente chama de variável de leilão com a performance do seu ativo. Isso aconteceu um tempo atrás, no setor de rodovia, quando a variável de leilão, que era quem der o menor pedágio ganha, e você dando o menor pedágio, o que acontece com a sua receita depois na frente? Ela cai. Receita cai, você tem uma base de custo que na maioria das vezes é meio fixa, sua margem aperta. Margem apertou, quem toma o hit primeiro é o credor, e depois o acionista, que não vai ter aquele retorno que ele esperava lá atrás. Então o problema começa muito aí. Por outro lado, quando a gente vê, por exemplo, concessões cuja variável de leilão é outorga, fixa, quem paga mais leva, independente de que tipo de margem operacional você vai ter na sua operação, não tem uma confusão de variável de leilão com a margem operacional. E por que eu estou falando que a margem é alta? Pega um ativo de transmissão de energia, por exemplo, que é o caso mais clássico de um ativo de infraestrutura que é o de menor risco possível. Como é que funciona esse mercado? É um serviço público, então, para o ativo passar para a iniciativa privada, ele tem obrigatoriamente que ser feito em um leilão público. Então, existe uma empresa de planejamento, planeja qual vai ser a linha que é necessária, a agência reguladora estrutura um leilão, esse ativo vai a leilão, e no leilão você tem um leilão que ganha quem se dispuser a construir o ativo e operar por 30 anos, ganha aquele que oferecer a menor receita para você operar aquele ativo. Então você faz o seu plano de negócios com a receita que você vai lhe dar no leilão. Então você já sabe, se você ganhar, você já sabe qual vai ser a sua receita desde o começo. E o custo operacional desse ativo ele é muito baixo. Tá? Então, via de regra, você tem uma operação simples, com custo baixo, e a receita que você tem é muito mais do que suficiente para remunerar o teu custo operacional, uma margem que vai de 85%, na média 85%, margem líquida de 85%. Então você remunera todo o investimento que você faz. Ao longo do período de concessão, você tem 30 anos de fluxo de caixa recorrente para ter o teu retorno do teu investimento. Tá? Então, eu te diria o seguinte, tirando honrosas exceções, que são operações mais complexas, por exemplo, a distribuição de energia
distribuição de água é outra, cujas margens realmente são mais apertadas. Por quê? Porque o custo operacional é muito alto. Você tem que ter uma equipe enorme para fazer, né, a manutenção, correção, etc., cobrar os clientes, etc. Outros ativos você tem menos. A transmissão você tem mais de 35%. A geradora, depois que você bota uma eólica e uma solar, você tem margem até de 90%. Né? Então, é um pouco da característica do setor, tá? E o que a gente tem visto é que, tirando essa situação onde você tem, às vezes, uma confusão do leilão com o operacional, todo o resto, cara, não tem impacto. Vou fazer dois comentários aqui, só para também falar um pouco do que é investir em infraestrutura, fazendo um paralelo com outro mercado. Primeiro, um contexto histórico, só para todo mundo ficar claro, que assim, todos esses ativos que já falou, quando você pensa, volta no tempo, originalmente quem construía tudo isso eram os governos. Tudo era feito pelos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Na década de 80, isso começou a mudar, por uma questão que no Brasil a gente sabe que está todo dia no jornal, mas os governos começaram a ficar sem capacidade de investimento e começaram a transferir isso para o setor privado para poder realmente continuar, não engargalar, né, o desenvolvimento da sua infraestrutura, coisa que o Brasil demorou muito mais a fazer e a gente está onde está, não só porque a gente investe pouco, mas também que a gente demorou a trazer o setor privado para o jogo. Então esse é um primeiro comentário da origem, de por que hoje a gente investe, a gente do mercado privado investe em infraestrutura. E o segundo, já falou de leilão e tudo mais, que é uma questão bem particular do nosso setor, mas investimento em infraestrutura nada mais é do que um private equity, só que nichado. A gente só investe em empresas desse setor. E um private equity tradicional, a maioria dos deals vai ser M&A. A gente também faz M&A. A gente pode comprar uma concessão, pode comprar uma operação, uma empresa privada que é um porto privado, pode comprar uma distribuidora de energia, também faz parte do nosso negócio. Mas os leilões são uma forma dos governos fazerem essa transferência do que é hoje gerido por o governo federal ou estadual municipal, do setor privado. Né? Você vai lá e faz um lance no leilão e tem o direito de explorar um ativo ou de construir alguma coisa. Isso é uma questão particular da infraestrutura. Mas, no fundo, a gente está falando aqui de investimento privado em companhias, seja lá uma concessão ou não. Tá? Só para colocar isso aqui em perspectiva. Boa tarde, Rodrigo. A minha pergunta foi mais em relação ao meio termo que vocês falaram que a infraestrutura apresenta entre a renda variável e a renda fixa. E, assim, ao meu ver, de leigo sobre infraestrutura, apareceu uma proposta similar ao, por exemplo, as propostas de fundos imobiliários, que você tem um risco menor e uma rentabilidade maior do que uma renda fixa. E eu queria saber quais seriam as vantagens e desvantagens que vocês veem em relação aos fundos imobiliários. Cara, é interessante, né? Porque quando a infraestrutura começou com essa virar realmente uma que a gente chama de uma classe de ativo, se você for olhar alguns fundos de pensão, algumas grandes instituições, eles chamam e botam às vezes os dois juntos. No começo que eram real assets, então são, né, ativos reais, e o real estate já tem esse nome desde sempre, mas a infraestrutura tinha lá essa questão de você estar falando de um ativo concreto, e tem um ponto super importante que às vezes junta esses dois setores, que é muitas vezes você ter aluguéis, no caso de infraestrutura, as tarifas indexadas à inflação. Então, os ativos de infraestrutura e o tipo de imobiliário, às vezes têm essa mesma característica. Mas você tem investimento no imobiliário, que é explorar um aluguel, né? Ou você tem um experimento que é um desenvolvimento imobiliário. Você comprar um terreno, vou construir um prédio, vou lançar isso no mercado, pode dar certo, pode dar errado. Que em geral no real estate eles chamam isso de investimento oportunístico. E o outro eles chamam mais de core, que é o colher os dividendos daquele aluguel que o ativo já está lá pronto. E dá para fazer um paralelo com infraestrutura nesse sentido, que a gente, por exemplo, pega uma linha de transmissão, que é um ativo que já está construído, não tem risco de demanda, que aí é até melhor do que um prédio. Porque um prédio pode ter, né, vacância. Uma hora o mercado vira, todo mundo vai embora daquele prédio para estar vazio. A linha de transmissão, ela nunca vai deixar de ter receita se ela estiver operando normalmente. Que no nosso jargão, ela quer dizer que ela estiver disponível. É um ativo que recebe por disponibilidade. Ela estando ali, funcionando, podendo receber um elétron,
que não é sua responsabilidade aqui no Brasil, quem controla isso é o operador nacional, você vai ter a receita todo mês. Então esse é um ativo, como o Zé falou, uma vez pronto, ele tem muita previsibilidade, uma margem muito alta, ele paga muito dividendo. Então, é um ativo bom para também comparar com realmente um tipo de ativo imobiliário que paga aluguel, que eu diria até com um pouco menos de risco que esse. Do outro lado, você tem os ativos mais arriscados, né? Eu diria que tem muito, lá fora tem muito fundo de real estate, um setor gigantesco lá fora, de desenvolvimento imobiliário. E aí, cara, é retorno de private equity like mesmo, porque você está tomando risco de mercado, de você acertar a mão no desenvolvimento, acertar o preço, o apartamento está caro, o shopping vai vingar, vai vender as lojas, não vai alugar. Isso é tudo risco do sponsor, né? A gente fala do desenvolvedor, e pode ser um fundo de private equity de real estate que está fazendo isso. Na nossa área, a gente também tem os ativos que a gente vai, que tem mais risco, como já falou. Se a gente está em uma concessão de saneamento, não é igual uma linha de transmissão. Aqui não basta eu fazer a obra e eu conectar a tua casa ou prédio na rede da distribuidora. Você tem que me pagar. Tem que ir atrás de você, você tem que me pagar. Você pode ser... você pode estar... eu tenho que lidar com fraude. Algum cidadão vai lá, puxa um rabichinho do cano, leva água para ele, não paga, eu tenho que descobrir isso. Enquanto eu não descubro, eu estou pagando por aquela água. Aquela água não é de graça, então tem muito mais risco. Então, assim, eu acho que os fundos imobiliários de infraestrutura, eles têm certas similaridades, mas o espectro de risco desses dois setores varia. Então, você tem que estar comparando fundos, se for isso, que têm o mesmo risco dentro desse espectro entre, por exemplo, renda ou desenvolvimento e perseguir um pouco mais de retorno. Boa tarde. Eu não sei tanto de infraestrutura em geral, mas, por exemplo, em rodovias a gente vê uma diferença muito grande na qualidade dos serviços entre o setor privado e o setor público, pelo que você comentou no resto dos ativos de infraestrutura em geral também. E em rodovias a gente ainda vê uma presença muito baixa do setor privado nas rodovias em geral. Então, eu queria saber quais são os empecilhos ou o que está segurando essa maior presença do setor privado nos ativos de infra. Primeiro, uma constatação. Você disse que não sabe muito, mas estou vendo pela pergunta que você sabe bem, porque é um nível de detalhe que, assim, a gente que estuda o setor, que está no setor, a gente também se surpreende com um pouco de rodovia que hoje está na mão do privado, de fato. O Brasil tem centenas de milhares de quilômetros de rodovias, o país inteiro, realmente uma pequeníssima parcela pavimentada, primeiro, pouco percentual pavimentado, e menos ainda está no privado. A questão da péssima ou da má qualidade de serviço das rodovias estatais, vamos dizer assim, ou seja, aquelas rodovias, sejam BRs da vida, que são federais ou estaduais, que estão na mão do Estado, de uma forma geral, isso está ligado a restrições orçamentárias do poder público. O Rodrigo falou aqui, o poder público já há algum tempo não tem dinheiro para investir, né? A maior parte do orçamento está carimbado já para outros usos e pouco sobra para investir. Talvez o setor de transporte, e aí o setor rodoviário dentro do transporte, seja um dos que mais sofre, junto com o saneamento, que também tem um gap histórico enorme para ser fechado. E o setor privado, por outro lado, ele opera sob regras muito mais restritivas e impositivas, e as obrigatoriedades são muito grandes quando o setor privado adquire uma concessão de uma rodovia. Uma obrigação de investimento muito grande, uma obrigação, são métricas de performance que são apuradas para medir se o serviço está sendo bem feito ou não, que impactam a receita dele. Então, os incentivos são muito diferentes. O que acontece é que a nossa história de participação privada no setor de transporte, ela tem 20 anos. O grosso modo tem 20 anos só. Que é um pouco do que o Rodrigo falou. Historicamente era tudo do setor público. E
muito por vieses políticos de lado a lado, essa agenda teve percalços ao longo do caminho, né? Não só aqui, no mundo inteiro é assim. Aqui a gente tem uma história muito mais curta. Tivemos um primeiro ciclo de concessões de rodovias muito bom, de muito sucesso na qualidade do serviço prestado. Então, as primeiras concessões, né, a Dutra, a Bandeirantes em São Paulo e outras, são rodovias modelo no país, né, de qualidade. Então, são rodovias duplicadas, pavimento excelente, uma fluidez ótima, pedágio caro. A gente teve segundas e terceiras rodadas que não foram tão bem. Uma, por exemplo, um caos, nessa rodada que eu falei do teu colega ali, que aquela história da variável de leilão ser menor, pedágio, com uma obrigação gigante de investimento que é fixa, matou muitas dessas concessões, que hoje estão sendo devolvidas, ou já foram devolvidas, não performaram, os controladores trocaram de mão. E agora a gente está entrando numa nova fase, que eu acho que tem tudo também para ser um sucesso, porque houve assim, tudo é uma evolução, né, gente? Eu acho que a gente está numa evolução no nosso setor, é uma evolução no contrato de concessão, evolução nas matrizes de risco, evolução nos próprios, na estrutura dos leilões, como você faz o leilão, como é que você estrutura isso. Isso tem dado frutos. Assim, o governo tem um plano ambicioso pra caramba de transferência de ativos para o setor privado no setor de rodovias. Então, sob o lado da oferta de ativos para o mercado, eu acho que a gente está no caminho bom. Tá? A discussão agora, ela é assim, sobre o lado da oferta. Que tipo de rodovia é passível de ter uma concessão pura e simples, ou seja, o usuário é quem vai pagar, isso gera a viabilidade econômica para a concessão. E que tipo de rodovia não tem viabilidade econômica para ser remunerada apenas pela tarifa de pedágio, e o governo deveria ter alguma contrapartida. Essa é uma estrutura que a gente chama de PPP, né? Parceria Público-Privada. Essa é a discussão do momento, que faz com que concessões e PPPs, naturalmente, têm riscos diferentes. Então, eles vão provavelmente atacar ou eles vão atrair bolsos diferentes, que têm apetite por riscos diferentes. E o que a gente está vendo hoje é que esse plano ambicioso do governo de transferir muita rodovia do setor privado está hoje num gargalo, tem dois gargalos hoje sobre o lado agora da demanda, né? Pouco capital disponível, porque muitos dos operadores já estão com o prato cheio, tendo que gerir, então tem pouco capital disponível. E o segundo, pouca empresa de engenharia e construção disponível para tudo isso. Então são dois gargalos muito importantes que estão afetando diretamente a parte de rodovia, especificamente. Tem uma coisa interessante que é essa penetração que você falou do setor privado no setor de rodovia. Isso, isoladamente, eu te diria que nem surpreende tanto quando você compara até o Brasil com o resto do mundo. Porque não é uma coisa trivial pegar ativos que algumas gerações, principalmente, né, não acho que vocês estão aqui que já viveram muito por isso, mas você pega o seu avô, por exemplo, ou o pai do seu avô, que quando ele nasceu, que ele estava tudo pronto, ele viu ser construído pelo governo ao longo da vida dele, e aí um dia alguém diz que vai ter que pagar por aquilo, além dos impostos que ele já paga. Isso não é exclusividade do Brasil, não. Os Estados Unidos, talvez considerado o país mais capitalista do mundo, se você for ver a penetração de setor privado de rodovias, baixo. Né? O que surpreende no Brasil é que a gente tem uma deficiência muito grande na nossa malha, e o que existe é de baixa qualidade. E ainda assim é difícil acelerar essa transição para o privado, porque é dado que o governo federal, o estadual, o municipal não vai fazer esses investimentos. Mas não se surpreendam, né, com essa resistência que tem de privatizar, seja concessão ou privatização. E não é uma exclusividade do Brasil. Né? É uma curiosidade como que
mesmo sociedades que talvez sejam consideradas mais capitalistas que a nossa, também têm dificuldade. Eu vivi um projeto que a gente ia comprar uma rodovia, quem já andou de carro nos Estados Unidos, tem uma rodovia que atravessa a Pensilvânia, chama Pennsylvania Turnpike. A gente estava disposto a pagar com o sócio 13 bilhões de dólares na época por essa estrada. O estado da Pensilvânia achou que era pouco dinheiro e não conseguiu aprovar que é tipo a Assembleia Estadual deles, esse bill. Nunca mais na vida deles vão ver esse dinheiro. O mundo mudou, o otimismo hoje é outro, e eles perderam essa oportunidade de privatizar, e talvez eles tenham dado sorte que eles não aprovaram, que talvez eles não iam recuperar esse dinheiro. Mas o fato é que existe essa resistência mesmo no país como os Estados Unidos. Só que lá a qualidade da malha rodoviária para quem já vive de carro nos Estados Unidos é muito melhor que a nossa. Então eles estão ainda numa situação um pouco melhor. Mas há 10 anos atrás, quando eu estava lá, o CREA deles publicava um relatório que era a qualidade dos viadutos e pontes do país. E era horrível. Tinha bilhões e bilhões e bilhões de dólares necessários para você trazer o Estado, né, considerando o técnico desses rodovias, para aceitável. E eles não têm esse dinheiro também. E tem uma resistência a privatizar. Então é curioso que isso não é uma exclusividade nossa. Só que a gente está muito longe em termos de malha e qualidade da rede. Eu acho que a Marina até chegou a adiantar uma pergunta que eu queria fazer aqui para vocês, que é para especificar e mensurar um pouquinho mais quais são as vantagens, e aí trazer para saneamento, para energia, de ter uma empresa privada realmente tocando esses projetos de infraestrutura no lugar de uma empresa pública. Vou falar a primeira coisa que é uma vantagem, não é uma vantagem do privado, mas uma desvantagem do público, é que a empresa pública é sujeita a uma regra do direito administrativo, que é a lei das licitações. Isso para eles é realmente uma desvantagem enorme, porque a lei prevalece o menor preço. E nem sempre o melhor preço é a melhor alternativa. Se você vai contratar uma consultoria, ninguém contrataria a McKinsey pelo menor preço. Ninguém vai contratar o Goldman Sachs para fazer assessoria financeira pelo menor preço. Então, eles têm muita dificuldade, além dos problemas adicionais que o Brasil tem, né, de corrupção, de ineficiência e tudo mais, eles já partem dessa desvantagem. Então, o setor privado entra numa empresa, eu posso contratar melhor. O funcionário público tem uma série de regalias que nem a CLT tem, então o custo por funcionário em geral de uma empresa é maior. Então, a eficiência operacional das empresas estatais são muito piores do que as privadas. Então, isso é o que a gente fala no nosso setor, quando a gente entra numa empresa assim, é o mato alto. Você começa a pegar as coisas mais fáceis, que é, vou contratar melhor, eu vou ter um procurement mais eficiente, eu vou ter menos funcionário, provavelmente, porque a gente pode demitir, muitas vezes eles têm restrição de demitir funcionário, eu posso pagar preço de mercado, eles não podem pagar preço de mercado, eles pagam lá o que tem, o cara tem 5 anos de quinquênio, o cara tem um investimento, então assim, o cara tem uma dificuldade para gerenciar isso. Isso tudo ao longo do tempo gerou a realidade que as empresas estatais são de fato menos eficientes. Então, essa é uma qualidade inerente. E aí, cara, o resto tem a competência das empresas e dos modelos de gestão. A gente, nas nossas empresas, a gente tem toda uma filosofia, a gente tem uma cultura, a gente quer incentivar, a gente quer alinhar o time de gestão aos objetivos que a gente está buscando. Então, a gente bota um programa de incentivo, bônus, stock options. Então, a gente tem uma série um toolkit, eu diria, de ferramentas de gestão, para quando a gente entra numa empresa, a gente não só delineia o objetivo, mas também cria condição para você chegar lá. E essa condição é que a companhia esteja alinhada nessa estratégia. Olá, boa tarde, José, Rodrigo. Então, eu tenho uma dúvida para vocês que são de infraestrutura. Qual seria a opinião de vocês sobre, a gente está falando bastante sobre a qualidade do modal rodoviário no país em si, o investimento e tudo, mas queria saber qual a opinião de vocês sobre futuramente, uma possível mudança de modal, tendo em vista que o Brasil é um país continental e que talvez o modelo rodoviário não seja o mais eficiente de forma logística e talvez uma mudança para o ferroviário seja extremamente mais eficiente, na minha visão, pelo menos
e se, no caso, não seria possível futuramente o capital privado, ou até mesmo com o PPP, né, parceria público-privado, que seja feito um investimento maior para que seja economicamente viável, né, trazer essa mudança. Pô, eu adoraria se isso acontecesse rápido, não só para carga, como para passageiro, né? Quem viaja aqui toda hora para São Paulo sabe o gargalo que a gente tem de ponte aérea. Seria sensacional se tivesse viabilidade aquele TAV, né, da época da Copa do Mundo, se aquilo tivesse viabilizado. Cara, a dificuldade é a seguinte: a vida real é que fazer investimento em ferrovia é duro pra caramba, é muito difícil. Por quê? Porque é um capex gigantesco, é um nível de investimento muito grande, é um horizonte temporal muito grande. Então, para você remunerar esse ativo, o payback é muito longo. E você só vai fazer isso se você tiver o que a gente chama de... É quase como uma garantia, vamos dizer, de carga. Você tem a garantia de que o volume vai transitar naquela ferrovia. Senão, não se viabiliza. E vou te dizer, isso eu estou falando sobre a ótica do privado, tá? No mundo inteiro, grande parte da ferrovia do mundo inteiro foi estatal no começo. É o governo que bota o dinheiro, faz acontecer, isso induz crescimento, induz novas cidades, novos polos, etc. Aí a ferrovia se viabiliza porque você começa a ter atividade econômica no entorno que usa aquele modal. O mundo inteiro é assim. Aí o governo eventualmente transfere, vende, leiloa para o setor privado operar, né? Aqui no Brasil, recentemente, algumas discussões de ferrovia, que tem todos os méritos, tá? A discussão. Ferrogrão vai Mato Grosso, Pará, né? Escoamento da soja do Mato Grosso para o Pará, né? O famoso Arco Norte. Né? Ferrogrão tem um problema seríssimo ambiental, mas tem um fundamento muito forte. De fato, a soja do norte do Mato Grosso está indo de caminhão, cara. 1.200, 1.500 quilômetros de caminhão para embarcar lá, em Barcarena ou Vila do Conde, o que quer que seja. Ou desce para Santos. 2.000 quilômetros. Cara, é uma barbaridade de fato. Tá? Barbaridade de fato. Só que para viabilizar Ferrogrão, assim, tentou-se, mas o que faltou? Para botar o ovo de Colombo em pé, faltou o contrato que a gente chama no jargão nosso, faltou o off-taker. Quem é que vai dar garantia de volume para a ferrovia viabilizar? Nem as grandes tradings, Cargill, Pung, ADM, nem elas se dispuseram a dar o off-taker para o negócio viabilizar. Você vê a dificuldade. E eles é que são os produtores, os grandes traders da soja. Outra. É como se fosse você construir um metrô e não ter certeza que ia ter passageiro. Essa é a carga. A carga da ferrovia que está falando é o passageiro do metrô. Sem passageiro você não paga conta da tua obra, que é gigantesca. Aí poderia ser feito uma PPP. Aí a gente volta para o problema de origem que a gente falou no início. Né? Os governos não têm orçamento para investimento. Aí, círculo vicioso, não vai para lugar nenhum. O outro foi o TAV, a gente falou do TAV, o TAV não se viabilizou porque realmente é uma obra complexa, tinha muita obra de arte, né, que a gente fala, que é túnel, viaduto, isso encarece muito, e existe um risco de demanda muito alto. Cara, para assumir um risco de demanda muito alto, só se o retorno for absurdo e se você tiver algumas garantias. E aí não viabilizou, né? Existem algumas ferrovias sendo construídas hoje pelo privado, por exemplo. Tem um trecho de uma rodovia, de uma ferrovia que sai da Norte-Sul, que corta aqui Tocantins e vai lá para cima, e ela liga até o norte do Mato Grosso, numa região de produção de soja. Essa é uma rodovia chamada FICO, né? Que é a ferrovia de integração do Centro-Oeste. Ela está sendo feita pela Vale. Mas por que está sendo feita pela Vale, que é um privado? Porque foi uma obrigação que o governo impôs à Vale para renovar o contrato dos outros trechos de ferrovia que ela tinha. Então a Vale vai fazer o investimento e depois provavelmente vai doar, ou vai licitar, ou vai operar para levar grão. A Vale está focada em levar minério das minas para o porto, na ferrovia de Carajás e na ferrovia Vitória Minas.
Então, assim, a gente tem todos os elementos, vamos dizer, os fundamentos estão aqui para a gente ter um modal ferroviário muito grande, muito ativo. Mas o modelo econômico do Brasil, desde a década de 70, foi incentivar a rodovia, trazer as montadoras, etc., e nunca foi fazer o ferroviário. Aí ficou difícil, porque aí o dinheiro acabou e o ferroviário não saiu. Essa é uma pergunta que já é perguntada há muito tempo, né, aqui no Brasil. Dando sequência, os fundos de crédito para a infraestrutura têm capitalizado um total de 17 bilhões, pelo menos até maio, e assim, foi uma forte migração de capital, um aumento da oferta de títulos de infraestrutura, principalmente debêntures incentivadas. Como que vocês explicam esse comportamento do mercado? Todo mundo gosta de um ativo isento de imposto de renda. Ninguém gosta de pagar imposto de renda, a gente também não gosta. O mercado financeiro, menos ainda. Houve um movimento muito interessante, mas depois eu vou falar um pouco do desafio, mas um movimento muito interessante, há alguns anos já, de atração de outros tipos de provedores de capital para financiar a infraestrutura, que não somente os bancos de desenvolvimento. Tipicamente, até 2016, 2017, tipicamente os grandes financiadores de longo prazo, que são os ativos de infraestrutura, eram os bancos de desenvolvimento. O BNDES, o BNB no Nordeste e o BASA na região Amazônica. E o Banco do Brasil com o Fundo do Centro-Oeste, que é menorzinho. Por que isso acontecia? Porque eram os credores que tinham apetite para longo prazo, então as dívidas eram de 15, 20, 25 anos, e o mercado financeiro, bancos e provedores de capital, mercado de capitais, esquece, a turma estava concentrada ali no overnight, né? No máximo 30 dias, então assim. E outra, os bancos públicos tinham como política ter crédito subsidiado para determinados setores. Era um tipo de política pública para incentivar o investimento naqueles setores. Isso mudou a partir de um determinado momento em que o BNDES passou a não mais ofertar crédito subsidiado. Então ele passa a atuar com padrões de mercado. E isso trouxe os bancos para o jogo, primeiro, e aí o desenvolvimento dos produtos, né? Primeiro das debêntures incentivadas, né? Das famosas 12/31, e agora das debêntures de infraestrutura, abriu acesso a investidores, pessoas físicas, através dos fundos de crédito para infraestrutura, a também participarem desse mercado. Ou legal. Só que aqui no Brasil a gente criou por conta disso uma jabuticaba, que é o grande financiador hoje da infraestrutura no Brasil. Talvez não sejam vocês, mas provavelmente são os pais de vocês, as mães de vocês, o seu dentista, que, ok, estão ali para ganhar algum retorno no investimento deles, mas estão longe de ser o bolso adequado para financiar um projeto de 20 anos, um projeto que tem algum risco de construção. No mundo inteiro, quem financia a infraestrutura é o investidor institucional. E depois que o ativo está pronto, aí sim você tem uma reciclagem de capital, porque o risco é muito menor, aí entram os investidores de pessoas físicas, os family offices, etc. Aqui a gente tem o contrário, o que é, de certa forma, disfuncional, pelo menos na minha particular e humilde opinião. Por que você tem tanta demanda por esses fundos? Mais recentemente, porque houve uma mudança no mercado, com a proibição, com a dificuldade maior de você emitir LCIs e LCAs, que eram as grandes drogas do mercado em termos de vício, né? O mercado financeiro de pessoas físicas é viciado em ativos isentos. Quando fecha essa torneira, sobra o quê de ativo isento? Debênture de infraestrutura, através dos fundos de infraestrutura, que são passíveis de serem investidos por pessoas físicas, tanto de alta renda quanto varejo. Então, no momento em que você seca um grande tomador de recurso, né, LCIs e LCAs, das pessoas físicas,
todo o capital que essa galera tem disponível para investir, busca também os ativos isentos, então, portanto, há uma demanda muito maior nos fundos de infraestrutura, além dos fundos imobiliários que historicamente têm atraído esse tipo de capital também. O que é positivo para a gente, obviamente, que está nesse setor, porque quando a gente vai fazer um projeto e a gente precisa de dívida, é bom saber que tem demanda no mercado. E, por outro lado, se você pensar sobre a política do país, LC e LCA é questionável estar gerando investimento. Em geral, essas debêntures incentivadas estão atreladas a um lastro de novos investimentos, o que também é saudável, eu acho, por essa ótica. É até legal fazer essa pergunta, porque na terça a gente teve um cara muito forte na indústria de MFO falando que para os clientes não faz sentido sair de uma debênture incentivada pagando mais de IPCA mais 7 para tentar alguma coisa fora isso. Mas, pensando agora para uma visão mais geral de contexto de infraestrutura, a gente já chegou a falar um pouco sobre rodovia, sobre ferrovia. Qual é a perspectiva que a gente tem para os outros setores, saneamento, energia, seja em transmissão, até distribuição? A gente vai ter crescimento, a gente vai ter, talvez, nova oferta? Como o Brasil está posicionado para isso? A palavra que eu acho que melhor define o Brasil, para todo olhar que você olha, é carência. A gente é carente de infraestrutura, a gente, por décadas e décadas, investiu menos do que a gente deveria. A gente compara com outros países, e uma medida que se usa muito para comparar é o percentual do PIB que se reverte em investimento. E o Brasil, para chegar perto de onde os países, por exemplo, do OCDE estão, que são o grupo dos países desenvolvidos, teria que investir 4 vezes mais do que ele investe todo ano pelos próximos 30 anos. Ou seja, não vai acontecer. Então, o que não falta no Brasil, para nossa sorte, é oportunidade para investir em infraestrutura. Sorte como investidor, azar como brasileiro, porque isso quer dizer que a gente, de fato, tem um país que tem uma infraestrutura carente, seja no saneamento, onde 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento. É surreal isso. Está falando de Estado no século XIX em relação a outro país de saneamento. E não é só partes menos favorecidas do Brasil, não. Você vai para o sul do Brasil, renda per capita alta comparada com outras regiões, e tipo, Florianópolis, cidade maneira. Quem já conhece Florianópolis sabe que é cidade legal. Mas não tem saneamento em Florianópolis. O índice de coleta e tratamento de esgoto lá é baixíssimo, por incrível que pareça. E é um estado, comparado na realidade brasileira, considerado um estado rico. Então, o saneamento ficou muito tempo na mão do setor público. Com o novo marco do saneamento, uma lei de 2 anos atrás, criou-se uma avenida, uma obrigação. A avenida é de transição para o setor privado e a obrigação é de universalizar até 2033. Então, isso que tem trazido novos projetos, novas concessões, como essa nossa, que o Zé falou que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que é a Rio Mais. Esse é um processo que tem acontecido. Teremos agora, semana que vem, o estado de Sergipe indo para um leilão. Tem para vir outros no Nordeste na sequência. 10 dias atrás, teve uma cidade de Santa Catarina. Então, é um processo que a gente espera que tenha aqui uma continuidade, porque, mesmo que continue dessa forma, já é um desafio imaginar que em 2033 o Brasil vai estar universalizado. Provavelmente não estará. Mas a boa notícia é que a gente vai estar muito melhor do que a gente está hoje. Então, esse é um setor que a tendência agora é crescer cada vez mais. Energia elétrica, do lado da distribuição, onde a gente já, desde o Pactual, a gente teve uma atuação super importante, damos a CREA Equatorial, super caso de sucesso no mercado. Esse é um caso, para mim, já, se você olhar a oportunidade em distribuição, não tem mais oportunidade tanto assim de distribuição de energia elétrica. Aí tem uma operadora que sai, vai para outra, mas é um mercado que já está distribuído entre as grandes operadoras. Transmissão, sim, o Brasil é um país de dimensão continental, a gente tem uma questão intrínseca aqui da nossa realidade, que é os centros consumidores estão no sul-sudeste e os grandes locais de geração estão ou no nordeste ou lá no sul, como a Itaipu, por exemplo. Então a energia tem que chegar aqui, Então, para chegar nos grandes centros, você precisa de linha de transmissão. Então, esse mercado vai continuar demandando expansão. E, para completar a dificuldade,
a gente tem a famosa intermitência, que é a palavra, né, que se usa para renovável, que ninguém, diferentemente do que a Dilma imaginava, ninguém estoca vento, não faz sol de noite, só de dia, então é uma fonte que você não tem quando você precisa necessariamente. Você tem que se aproveitar dela quando está soprando vento ou quando tem sol, que não está necessariamente ligado à hora que você mais precisa de energia elétrica. Então isso cria uma dificuldade no escoamento que você precisa ter, às vezes, para uma mesma região, várias maneiras dessa energia chegar para cá. Não basta só ser a eólica do Nordeste, você não está ventando, não vem nada, então eu tenho que trazer de Itaipu também, eu tenho que trazer de uma outra hidrelétrica, então isso cria uma complexidade do sistema e eu preciso ter, como é que fala que você tem a duplicação, duplicidade algumas vezes de transmissão, que não basta ter uma linha que leve para o lugar, para o Rio, São Paulo, Minas, eu preciso às vezes ter mais de um caminho que traga energia para cá de várias fontes. Isso cria uma dificuldade. Então a transmissão é um setor que vai precisar de muito investimento pelos próximos anos. E a gente vai acompanhando também onde está essa geração. No Nordeste tem grandes polos hoje em alguns estados, que hoje já estão crescendo para outras regiões. A Bahia mesmo, o interior da Bahia está crescendo muito solar. Antes a energia eólica cresceu primeiro, renovável está mais perto da costa. Hoje isso já está entrando para os interiores dos estados. A solar é melhor no interior do que na costa, porque é bom quando tem uma certa altitude. E aí a demanda da transmissão vai acompanhando. Então é um setor também super relevante. Rodovia a gente já conversou. Eu acho que transportes em geral é um setor que a gente atua e que vai precisar de mais investimento no futuro, é o setor portuário. A gente tem aí alguns portos em funcionamento, mas a velocidade, dado principalmente o nosso agronegócio, que não para de crescer, de exportação e cada vez mais importação, é grande, e os nossos portos, os principais, são meio engargalados. Então, novos terminais para uma costa desse tamanho, é de se esperar que a gente tenha novas oportunidades de investimento ao longo dos próximos anos aí também. O que mais? É isso. E um setor que eu vou falar aqui, que está associado à geração renovável, que para agora não é uma realidade, mas no futuro vai ser talvez um catalisador de muita coisa, é o famoso hidrogênio verde, que ele é verde por causa da energia renovável, e como a gente tem muita energia renovável, o Brasil é um candidato a ser um hub de hidrogênio. Resta saber se a gente vai ter o que o Zé falou, off-taker, que é esse comprador de hidrogênio. Quando essa figura existir, esses projetos vão começar, eu acho que aparecer mais aqui vai ser uma bela oportunidade de investimento para o Brasil. Tomando aqui o lugar aqui um pouco do nosso querido presidente e entrevistador, eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se está na pauta de vocês, mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre como a tragédia do Rio Grande do Sul impactou o mercado de infraestrutura no Brasil. A gente sofreu. Esse é um caso real, então, para vocês. A gente tem um ativo de transmissão de energia no Rio Grande do Sul, que corta ali algumas das cidades produtoras de vinho ali naquela região. A tragédia impactou a gente ao derrubar algumas das nossas torres de transmissão de energia. Então a gente teve interrupção do nosso serviço de transmissão de energia, porque algumas nossas torres caíram, e aí derruba, cai tudo. E algumas outras torres a gente teve movimentações de terreno que fizeram com que as estruturas estão abaladas. Então, impacto para a gente tem que corrigir, ou seja, investir de novo para trazer o ativo de volta à condição sã de operação. Então isso aconteceu com a gente. E aconteceu com a CPFL, aconteceu com a ENDE, aconteceu com um monte de operador que está lá. Teve impacto no saneamento, então as empresas de saneamento básico da região sofreram pra caramba. Geradoras de energia, principalmente de pequenas centrais hidrelétricas, sofreram pra caramba. Encheu, muitas delas, a água que a gente fala, ela cobriu a barragem, né, invade a casa de força e tal, então teve isso aí. Aí você tem um problema sério, porque aí, para você recuperar esse ativo, é um investimento enorme, demora um tempão, e aí você fica parado sem gerar. Tem perda real? Algumas vezes sim. No nosso caso específico, a gente espera que seja uma perda temporária ou provisória. Por quê? Porque nos contratos de concessão, a gente tem regras
que eventos de força maior como esse são reequilibrados. Então, em algum momento no futuro, haverá uma decisão regulatória através de pleitos que a gente faz de recuperação ou indenização daquilo que a gente teve que fazer para cobrir um evento de força maior. Tem seguro e etc. Então, são perdas, muitas vezes, temporárias, né? Você tem um impacto de capital de giro, grosso modo, e depois você recupera. Bom, José, Rodrigo, muito obrigada por essa ótima conversa. Eu queria saber, então, sobre, também assim, um pouco sobre as rodovias, assim, a gente fez um estudo recentemente sobre rodovias, então é o que eu sei um pouco mais, mas sobre a relação de dívida. Vocês falaram um pouco nisso, não tem muito a ver com o que vocês estavam falando agora, mas eu fiquei pensando nisso, acabei me lembrando. Sobre a relação de dívida, vocês falaram que empresas de infraestrutura, elas têm mais dívida do que alguns outros setores, né? E é normal, porque é difícil você criar uma empresa desse tipo só com capital próprio, é inviável. Então, eu queria saber, quando vocês estão escolhendo uma empresa de infraestrutura para vocês investirem, como vocês diferenciam, né, uma empresa que tem esse elevado nível de dívida, mas que ainda é saudável para empresas desse tipo, é o esperado, e empresas que estão realmente muito endividadas, acima do normal para elas? Tá, uma boa pergunta. A gente tem algumas referências. Tá? Então, essa questão do nível de endividamento ou alavancagem de uma empresa, às vezes você tem algumas métricas que você usa para avaliar se aquela empresa está, de fato, super alavancada, como a gente fala, que é um risco para o negócio. Porque aí que a empresa quebra, não paga dívida, pode quebrar. Então, assim, se um supermercado tiver um nível de alavancagem de uma empresa de infraestrutura, ele vai ser considerado super alavancado. Se uma linha de transmissão tem aquela alavancagem, o mercado não vai se surpreender. Então, a gente olha algumas métricas, tá? Tipo, qual é o EBITDA da companhia, então tem a dívida líquida pelo EBITDA da companhia. Essa é uma medida clássica, tá? Quando você fala de um projeto, às vezes a gente olha qual é a capacidade daquele projeto pagar a sua dívida, que a gente mede por que a gente chama índice de cobertura. Você olha determinado ano e vê qual é o fluxo de caixa disponível para serviço da dívida versus o que ele tem que pagar de dívida naquele ano. Então, a gente usa algumas métricas para avaliar se aquele projeto ou aquela companhia conseguem servir a dívida. Então, tem um número, assim, em geral, uma empresa de infraestrutura vai estar lá 4 vezes alavancada. Normal. Se for uma empresa de varejo 4 vezes alavancada, o mercado está nervoso. Porque o varejo tem a volatilidade que o Zé falou no começo. Um ano, Natal é ruim, a empresa não fatura igual, não paga a dívida, quebra. Como aqui a gente está falando de um setor que tem menos exposição a essa grande volatilidade, você consegue prever esse fluxo e por isso que o mercado fica mais confortável com essa alta alavancagem. Só completar aqui, você já deve ter ouvido isso 200 vezes no curso de vocês, né? Cash is king, né? A gente olha o fluxo de caixa. Então, o cara vai estar 7, 8 vezes alavancado, a gente vai olhar o business plan inteiro, para olhar a geração de caixa, então, que incorpora, né, os pagamentos do serviço da dívida. Então, a gente olha o fluxo de caixa. Para a gente, tem sempre que lembrar também qual é o grau, em que momento do ciclo de desenvolvimento da empresa ela está. Um ativo que acabou de ser construído e acabou de começar a operar, necessariamente ele vai estar com uma alavancagem muito mais alta. Por quê? O cara ele tem 30 anos para servir uma dívida que eventualmente tem 20 anos. Se ele está 10 anos operando, já serviu boa parte da dívida de projeto que ele tomou lá atrás para construir, o nível de alavancagem já está menor. Então, o momento da companhia também diz muito sobre o nível de alavancagem. Mas, de novo, caixa, fluxo de caixa é o que importa para a gente. Só para completar um último ponto aqui, investir é avaliar risco. Então, a gente também faz cenário. A gente tem a previsibilidade, mas a gente fala, pô, e se acontecer alguma coisa errada? Qual é o impacto? Aí você vê se você consegue absorver ou não. Obviamente que você pensar, não vai acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul todo ano. É difícil prever uma situação dessa, por isso que é um evento de força maior, que a gente tem outros mecanismos de compensação.
Mas se, assim, e se cair um raio numa torre e ela cair? Vou ficar 2 meses para consertar e não conseguir faturar. Consigo pagar minha dívida? Consigo aqui. Então, tô bem. Se meu faturamento de saneamento cair porque o bandu quebrou e eu vou depois ter que discutir com a SEDAI que não tem água porque o bandu quebrou, eu consigo pagar minha dívida? Esse tipo de análise é importante você estar fazendo para você saber o seu nível de conforto com aquele ativo também. Perfeito, gente. Já indo com uma temática mais pessoal, a gente comparou aqui fundos de investimento imobiliários com fundos de infraestrutura, também fez uma relação com private equity, mas quais são os diferenciais de um profissional que trabalha com infraestrutura, com ativos de infraestrutura? Eu costumo dizer que o que a gente faz, que é investir na economia real, seja no private equity, seja no real estate e principalmente na infraestrutura, a gente tem uma gama de disciplinas que são importantes para o que a gente faz. E ninguém vai ter todas as disciplinas na largada, não vai. Mas as disciplinas importantes são finanças, economia, na verdade, e finanças, direito. Tudo que a gente faz é contrato, é regulação. Então, direito, você vai ter que saber lidar com isso. Modelagem financeira é fundamental. A gente acabou de falar do fluxo de caixa. E aí tem particularidade para o grau que você quiser. Fazer um modelo de uma empresa de saneamento básico, de água e saneamento igual que a gente tem aqui, cara, é um nível de detalhe absurdo que a gente vai. Já a empresa de transmissão é mais fácil. A modelagem é super simples. Então, mesmo na infraestrutura, dependendo do setor, é muito diferente um ativo do outro. Então, a modelagem é fundamental. Ligado à modelagem, imposto é fundamental para o que a gente faz em imposto. Saber como tratar os impostos, imposto em cadeia, imposto aqui, imposto lá, isso faz parte e afeta o fluxo de caixa. Contabilidade. Todo mundo odeia quando está na faculdade, ninguém gosta de estudar. Se é uma matéria letiva, ninguém pega. Não foi diferente com a gente, mas é fundamental o que a gente faz. Você montar os seus demonstrativos de uma forma correta, como é que o DRE conversa com o balanço, que conversa com o fluxo de caixa, é fundamental o que a gente faz. Porque isso me permite entender exatamente o que o Rodrigo estava falando. Fazer os cenários, vou conseguir pagar dívida, não vou, como é que fica o meu balanço, eu vou ter crédito, não vou, preciso de quanto de capital próprio. Contabilidade, cara. Eu ia falar isso agora, né? Isso a gente está falando, tanto faz se você for investir igual a gente, private equity de infraestrutura, ou se você for para um fundo de crédito, que vai dar dívida, vai dar crédito para projeto. Todas essas disciplinas que eu falei são importantes também para o crédito. A gente investe em equity, eu tenho que entender o crédito. A gente se policia para isso. Toda vez que eu vou investir num projeto, um dos pontos que a gente mais gasta tempo, além da modelagem, entender os drivers ali, etc., como é que é a dívida. Eu tenho que saber o detalhe da dívida. Tem cash sweep, não tem cash sweep, qual é o prazo, como é que amortiza, paga juro como. Então, eu sou investidor de equity, mas sou investidor de crédito também. Então, assim, é bem amplo, ninguém vai ter isso na largada e você vai aprendendo com o tempo, não tem jeito. Você vai aprender a negociar um acordo de acionistas, porque boa parte do que a gente faz, a gente tem sócio. Você vai aprender a negociar um contrato, né, que a gente chama de um acordo de investimento, o que você tem que fazer quando você investe, quais são as suas obrigações, seus direitos. Você tem que entender a regulação de cada setor, aí tem o econômico e tem o legal, né? E cada setor é diferente entre um e outro. Então, cara, assim, é uma vida de aprendizado constante que é mó barato. Show. Boa tarde. Primeiro, obrigada pela palestra, estou adorando. Eu gostei muito de saber mais sobre infraestrutura e eu nunca tinha visto nenhuma palestra sobre isso. A minha pergunta é mais em relação à parte governamental, assim, porque
ainda é muito polêmico o tema de parcerias público-privadas no Brasil, né? Eu queria saber como faz, assim, qual é a visão de vocês para desenhar, né, bons contratos quando você tem um governo que não é muito a favor de parcerias público-privadas. Excelente. Tópico preferido. Primeiro, parabéns para o Pedro por trazer o tema aqui que não é tão comum, né? Sobre o governo, né? Eu acho que a realidade se impõe, tá? A realidade se impõe no seguinte sentido, a gente falou mais cedo aqui. Chega uma hora que o cobertor é curto, você tem que privilegiar onde vai gastar o orçamento público, onde você vai gastar o dinheiro. E aí o governo começa a contingenciar do Ministério da Infraestrutura, do Ministério não sei o quê, para botar em saúde, segurança, educação, que tem que fazer mesmo. Então, a realidade se impõe porque você precisa ter água na torneira das pessoas, você precisa ter energia na casa das pessoas, você precisa que o cara que vai exportar soja, que gera divisa para o país, você não pode deixar ele esperando um mês na rodovia, porque o porto está engargalado, a rodovia está engargalada, então assim. Aí o cara começa a falar, pô, setor privado, vamos sentar aqui para conversar, eu preciso do seu dinheiro. Demora, e de repente vai. Então, o que a gente percebe na prática é muito ruído, muita retórica, muitas vezes, mas no fundamento as pessoas estão trabalhando para viabilizar mais investimentos, sejam públicos ou sejam privados, tá? Existem iniciativas muito legais hoje no país de entes públicos e entes privados com dinheiro para financiar estruturação de projetos de concessões, privatizações e parcerias público-privadas, seja para municípios, seja para estados, ou seja até para o governo federal. Isso demora um tempo e começa daqui a pouco a você ter uma enxurrada de projetos que foram gestados, estruturados, né, maturados ao longo do tempo. Daqui a pouco eles ficam prontos para vir para o mercado e atrair capital. Porque veja, a gente não está falando só do capital nosso, está falando de, com esse movimento, é tentar atrair capital de fora para o país, que é investimento direto, né? Que não vai sair na semana que vem se o Fed aumentar juro lá e o dinheiro vai para lá, o juro aqui cai, o dinheiro vai embora. Não, o dinheiro vai ficar aqui, por 5, 10, 15, 20 anos. Então, vocês devem ter percebido aí, quer dizer, todo o processo de político, né, quando você está perto de eleição, tem esse debate. Aí você tem, né, a polarização grande ali e tal, mas depois que alguém é eleito, seja de que matiz política for, senta para conversar, setor privado é relevante e a agenda começa a ter sua dinâmica de novo. Gente, infelizmente aqui para todo mundo, a gente está chegando no fim da nossa pauta, pelo menos. Se alguém tiver mais alguma outra pergunta, a gente abre depois. O que eu queria saber agora de vocês, a gente já perguntou em aspectos mais técnicos, mas quando falando de uma pessoa, se ela quiser ter sucesso no mercado, chegar onde vocês chegaram, e até perguntando para vocês, qual foi algo que diferenciou a carreira de vocês de outras pessoas, o que seria? Cara, Rapidinho. E também, se puder adicionar histórias também, acho que o pessoal também vai gostar muito disso. eu vou te dizer, assim, uma coisa que eu acho, eu que comecei em consultoria, fui entrar, né, no mercado um pouco mais tarde, uma coisa que eu trago, eu acho que tudo que eu fiz para tentar achar um espaço, alguma coisa que eu queria, seja mudar de área, ou quando eu fui lá pedir para, por exemplo, eu queria entrar no time de investimento por fundo de private equity de infraestrutura, porque eu nunca tinha trabalhado no fundo de private equity de infraestrutura. E por que me deixaram trabalhar no fundo de private equity de infraestrutura? Porque o que eu tinha feito antes, eu tinha feito muito bem. E isso é uma coisa que eu aprendi desde lá, quando eu estava em consultoria, onde, não sei se alguém já trabalhou em projeto de consultoria aqui, seja no estágio, seja alguma coisa, mas o cara que é o responsável pelo projeto, ele quer trabalhar com quem ele já conhece. Mas você chega numa empresa que você não conhece ninguém te aloca no projeto. E aí eu ficava revoltado quando eu entrei na empresa, eu falava assim, cara, esse projeto é perfeito para mim, e o cara não me escolhe. Aí um dia o cara falou assim, cara, ele não te conhece, ele não vai te escolher.
Aí ele falou assim pra mim, a única maneira que você vai ficar conhecido é se o cara pedir pra você varrer isso aqui, você varrer isso aqui, ninguém. Aí o cara não pode nem ter nada, mas lembrar, cara, o Rodrigo vai muito bem, fica tudo que eu peço pra ele faz bem pra caramba. Então essa é uma coisa que eu carreguei pra mim, cara. E tudo que eu tento fazer o melhor possível, mesmo que não seja a melhor das tarefas que eu gostaria de estar fazendo, eu sempre carreguei isso comigo, foi uma lição que me ajudou, acho que na minha carreira profissional, a conseguir coisas que talvez não fossem óbvias. Então isso fica aqui essa experiência pessoal. E, cara, e outra também que eu acho que não tem a ver com o caminho, mas tem é você procurar sempre deixar portas abertas para você, seja com quem você trabalha, e seja com coisas que não te levem a um beco sem saída, seja que abram porta para você poder até escolher. No meu caso, quando eu quis escolher lá a minha posição de associado lá na Associate no banco, saber que aquilo era uma posição que tinha 3 rotações, para mim foi importante. Eu falei, cara, uma hora eu vou me achar aqui dentro, para algum norte. Eu não fui direto para uma coisa, eu não desisti, eu fui para... Então, assim, são coisas pessoais aqui que não são técnicas, não são de formação, são coisas da minha experiência particular, mas que eu acho que me ajudaram na minha carreira a chegar até aqui. Eu assino embaixo do que o Rodrigo falou e tem algumas outras contribuições, né? Assim, não sei se isso foi determinante ou não, mas sempre fui um cara muito curioso. Então, eu acho que curiosidade intelectual, que você está sempre aprendendo, eu valorizo. Então, quando a gente vai contratar alguém lá para o nosso time, eu valorizo a curiosidade intelectual da pessoa. Um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a ficar muito incomodado, por exemplo, porque eu estava muito tempo sem sentar na cadeira de novo da universidade. Eu fiz meu MBA e terminei em 2001. 2018, 2019, cara, tem tanta coisa acontecendo no setor de infraestrutura, eu estou aqui, cara, parado, Aí fui fazer o mestrado. Fui fazer o mestrado na GV em Economia da Infraestrutura. Foi mal barato, ainda não escrevi minha dissertação ainda não, porque não deu tempo. Mas foi mal barato, cabia as matérias, estou fazendo matéria de novo lá agora. Cara, muita coisa nova, estava no meio do processo de aprovação do novo marco legal do saneamento, aprendi muito. E a gente agora está botando em prática. Mas, então, além da curiosidade intelectual, que eu acho que vai muito de cada um, no meu caso, foi fundamental eu ter alguns mentores que na minha carreira inteira foram determinantes. Ninguém faz nada sozinho, eu não fiz nada sozinho. As pessoas que eu tive ao longo do caminho me ajudaram muito. Um deles foi o meu ex-chefe no CIT, que me incentivou a fazer o MBA. Um cara cabeçudo, desses assim que vocês têm aqui na PUC. Cara, mestrado em Economia e Matemática no IMPA, PhD em Economia em Chicago, era meu chefe. Caraca! Aí ele falou, você quer ir para o MBA? Você vai para Chicago ou vai para Rochester? Vai para um dos dois. Eu falei, porra, tá bom. Aí fui para Rochester. Esse foi o primeiro. O segundo é meu amigo de 40 anos, hoje é meu chefe, CEO da empresa, o Alessandro Horta. Você conheceu ele? Que foi o cara que me trouxe para o banco em 2005, me trouxe para o Pactual. Eu fazia consultoria, e o Rodrigo sabe, salário de consultoria, você tá lá bonitão, salário alto, cheio de regalia na consultoria, morava em São Paulo, e eu tinha que vir para o Rio para trabalhar no Pactual. Vocês não lembram o que era o Pactual, obviamente o Pactual não existe mais, mas a cultura permanece. Pactual você ganha nada, trabalha pra caramba e espera que um dia seu bônus venha bem para você ser reconhecido. Era assim, a cenoura enorme lá na frente, bônus, e aí turma morria, trabalhava para ganhar aquele bônus. Eu era casado, uma filha pequena, e eu cheguei para minha mulher e falei assim, olha, você conhece o filho dele é Budão, né, meu chefe. Ela conhece também, porque minha mulher é de Vitória, eu sou de Vitória, a gente é de Vitória. Você conhece o Budão, não conhece? O que você acha? Cabeçudo, o cara mais inteligente que a gente já conheceu na vida. Pois é. Ele me chamou para ir para o Pactual lá no Rio. Eu falei, pois é. Para ganhar R$800 por mês, R$800 na moeda dela. Comparando, tipo assim, eu ganhava, sei lá, R$15 mil por mês. Aí ela começou a chorar. Como assim? Como é que a gente vai viver no Rio com R$800 por mês? Não, vai ter um bônus semestral, que pode ser não sei o quê. Então assim, além do meu grande mentor e amigo, Alessandro, eu tive, na verdade, foi uma grande parceira que aceitou tomar esse risco comigo.
Então, assim, a vida eu acho que é feita de parcerias, né, de gente que te ajuda, te abre porta. O Alessandro abriu a porta para mim naquele momento, que eles precisavam de alguém que ele achava que encaixava com o meu perfil. Eu era engenheiro, ele também, era um fundo de energia. Pô, Zé, você é engenheiro. Eu falei, cara, eu sou engenheiro, mas sou, pô. Mas funcionou. Então, gente, cara, o famoso networking. Vocês, pô, estudei com o cara no Santo Inácio, estudei com o cara no Santo... Esse é o cara que, de repente, o seu amigo, que daqui a 10 anos vai te abrir uma porta e que você vai se encontrar, de repente, profissionalmente falando. Né? Então, eu dou muito valor a essas relações, assim, porque, é como o Rodrigo falou, cara, assim, deixe as portas abertas, nunca feche uma porta, nunca se coloque num corner, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E essas pessoas que são seus verdadeiros amigos vão estar aí para te ajudar. Né? Acho que é isso. Primeiramente, boa tarde. Obrigado, José. Obrigado, Rodrigo, pela palestra. Foi excelente. A minha pergunta, acho que vocês até tocaram nesse ponto uma hora, mas queria que vocês falassem um pouquinho mais como é projetar a receita de uma empresa que lida com concessões. Se o contrato acabar, como é que faz essa projeção? Boa. A gente modela, exatamente, a gente modela o contrato. Então, a gente modela o contrato. Cada contrato é um contrato. Então, no caso da geração de energia, por exemplo, o que é a receita? Tarifa versus quantidade, né? Preço e quantidade, fácil. Tá? Corrige por inflação, corrige de acordo com o contrato. Então, fácil. Transmissão de energia. Receita que eu bidei no leilão, ganhei, eu sei que a minha receita para frente vai ser aquele valor corrigido pela inflação todo ano. Fácil. Saneamento básico. Pô, aí... Quanto de água eu vou servir, qual a tarifa de água, qual a inadimplência, novos clientes, se eu vou ganhar mercado ou não, se tem tarifa social ou não naquele cliente, aí então entra bastante em detalhe, e aí o build-up que a gente chama, né, como é que você compõe a receita, fica mais complexo. Rodovia, fácil, passa o carro, então quantos carros, vezes a tarifa de pedágio. Distribuição de energia é um pouco como o saneamento, né? Você precisa saber o mercado, qual a tarifa, se tem inadimplência, se não tem, enfim. Tudo isso a gente faz. Então, o que a gente faz é modelar o contrato. Tem contratos mais complexos e contratos mais simples. Tá. Apanhei um pouquinho para o microfone aqui. Bom, já boa noite já. Primeiramente, obrigado pela palestra, foi incrível. Eu queria entender a perspectiva de vocês sobre a ascensão do ESG no mercado. Tem até alguns fundos da Vinci que tem essa relação forte com o ESG. E eu gostaria de entender do lado de vocês qual que é a perspectiva de vocês sobre essa área, sobre esse mercado. Essa é uma boa pergunta. ESG começou como um modelo, né, um framework de mitigação de risco. Era risco ambiental, risco social, risco de governança. Como você identifica esses riscos, como você mitiga para que isso não impacte o seu negócio. Então esse foi o primeiro modelo quando surgiu o ESG, e aí você incorpora, no nosso caso, no nosso business, criando, né, um framework para 20 como um todo, que a gente aplicou dentro do negócio. Quando a gente faz uma que a gente chama auditoria, uma due diligence do negócio, a gente avalia esses riscos ambientais, sociais e de governança, e para cada risco identificado você tem uma ação ali para criar um famoso mitigante desses riscos. O mercado evoluiu. Hoje ESG vai além disso e tem uma variável nova que se chama o aspecto climático. Tá? Então você está falando de não só como você mitiga risco, mas como você incorpora isso de fato no seu processo de investimento. Passa a ser um fator decisório de você investir ou não. Então, eu tenho lá, por exemplo, fundos sustentáveis. Uma coisa é eu estar fazendo investimento que eu estou respeitando a regra ambiental, estou dentro da lei, isso é uma coisa. Outro é que eu tenho uma intencionalidade de criar um impacto positivo no meio ambiente. E se eu não criar esse impacto positivo, isso não é um investimento que eu vou fazer. É outro critério, já é um critério mais estrito,
mais importante. Hoje a gente já está, nessa segunda derivada, a gente já incorpora mitigação de risco e ESG há algum tempo, nosso processo de investimento. Se eu for pegar lá os vídeos que a gente faz no passado, tem lá essa análise de risco e ESG, mas hoje a gente tem fundos onde isso são critérios determinísticos se eu posso ou não investir. Em particular, a gente tem um fundo hoje que a gente chama de infraestrutura sustentável, que tem por objetivo impactar positivamente o clima. Então eu tenho uma metodologia que a gente criou, onde a gente demonstra por A mais B que aquele projeto que eu estou analisando vai causar um impacto positivo e qual é. Então, se for um projeto, vamos dizer, fácil, de energia renovável, quando eu crio um projeto de energia renovável, quando eu trago para o mercado um novo projeto, eu estou evitando a emissão de gás de efeito estufa. Aí você quantifica isso. Olha, se eu colocar esse projeto de pé, eu vou estar evitando não sei quantas mil toneladas de gás de efeito estufa por ano no mercado. Água e saneamento. Quando você faz uma concessão de água e saneamento, tem um aspecto que é o óbvio aqui, que é a gente está trazendo saneamento para as pessoas, né? Ou seja, hoje não tem saneamento no Brasil, como eu falei, e a gente faz uma concessão, vai fazer obra, vai botar rede e vai trazer saneamento. Então, é um aspecto social importante. Mas também tem um lado climático, que é o uso da água. Escassez hídrica. Tem um site do Unicef que é muito bom sobre isso. É um tema de preocupação global. E falta água no mundo inteiro. No Brasil falta até menos água do que a gente imagina, porque a gente tem muita água no Brasil, mas a gente joga ela fora. Então, um aspecto climático no projeto de saneamento é a gente estar usando a água de forma mais eficiente. A perda no Brasil é gigante. O que é perda? Perda é a gente ir lá no Gundu, aqui no Rio, pega lá do rio a água, trata, gasta dinheiro, eletricidade, produto químico, injeta na rede de distribuição e só 60% na média do Brasil vai chegar na tua casa, na minha casa. O resto se perde. Por aquele bueiro que está vazando que a gente vê na rua, aquela aguinha que corre, é aquela caixa d'água que você vê na casa do cara que está jogando fora, ou é gato mesmo, alguém que foi lá e está roubando e está fraudando a rede. Quando a gente combate isso, reduz essa perda, a gente está usando de forma mais eficiente. Então, isso hoje é uma evolução do ESG, que eu acho que é trazer para o processo de investimento isso como um fator determinante, se eu posso ou não posso. Se não tem benefício, eu não faço investimento. E para a gente, por um lado, isso tem um lado importante da sustentabilidade dos investimentos e atração de capital que estão preocupados com isso, mas também tem um lado da verdade que é negativo, onde eu deixo de fazer alguns projetos que poderiam até ter um retorno interessante financeiramente falando, mas se não cumpre esse objetivo, eu não faço. E aí a gente tem que ser fiel ao nosso mandato. No nosso caso, do Fundo Climático, se não beneficiar o clima, eu não conseguir enxergar esse ângulo, eu não vou fazer esse projeto, passo para o próximo. Boa noite, José. Boa noite, Rodrigo. Queria perguntar para vocês algum erro que vocês cometeram, algum investimento que vocês, enfim, acham que erraram, quiseram voltar atrás. E se uma vez que vocês fazem um investimento, vocês têm essa possibilidade de voltar atrás, porque eles falaram que o duration é muito grande, né, de 20, 30 anos, e se de fato, enfim, vocês têm essa possibilidade de voltar atrás do investimento. Essa é uma grande diferença que a gente estava falando aqui de investir no mercado privado ou investir no mercado líquido, público, fundo de ação, fundo de renda fixa. Essa é uma grande diferença. Errou, malandro, fez o investimento, errou, não tem como apertar o botão do Bloomberg e sair. Vai sofrer na pele, não vai dar o retorno que você achou que ia dar. É um problema. Já tivemos erros? Já. Tá? Quando estava no banco ainda, a gente fez um investimento que não foi muito legal. A gente fez um investimento numa pequena central hidrelétrica aqui no... Como é que chama ali, cara? A serra ali, perto de Volta Redonda. Na serra que... É perto ali. Uma serra que depois para baixo está de Paraty, Angra. A PCH custou muito mais do que a gente achava que ia custar, o investimento, e ela não gerou tudo que a gente achava que ia gerar. Então teve um problema de performance na obra e um problema de performance operacional. Impacto disso, nosso retorno foi horrível. Tá? Então foi um erro e a gente não conseguiu depois monetizar, né? Quer dizer, vender, quando a gente achou que ia vender. Então, foi um erro que a gente teve. A gente se equivoca também com alguns detalhes, né? A gente tem um ativo hoje, um ativo de transmissão de energia,
que eu acho que a gente subestimou o desafio regulatório, inclusive, de colocar esse ativo para operar. Então, a entrada em operação dele foi muito depois do que a gente achava que ia entrar em operação. Como entrou em operação depois, eu fiquei com gap de receita, do momento em que eu modelei que ia entrar até o momento que entrou. Esse gap de receita afetou o meu retorno também. Então, no ponto que o Rodrigo tinha falado, né? Pô, isso fez parte do cenário que a gente olhou lá atrás para saber se, pô, toma aquela dívida, não toma. Fez, mas quem sofreu no final do dia foi o equity holder, foi a gente. Né? Então, sim, estamos tentando vender o ativo até hoje. Tivemos já 2 tentativas, não conseguimos. A gente sofre sempre de janela de mercado para vender ativo. Esse, por exemplo, já estamos na 3ª tentativa de vender. Então, cara, assim, setor real, é vida real. A vida como ela é, no setor privado é assim. Né? Infelizmente, eu não tenho como apertar o botão e sair da posição. Algumas histórias vão ser, independente dos erros, continuam sendo positivas, né? Como a gente imagina que vai ser esse caso, mas você não se livra, você carrega aquilo com você até o fim. Então, assim, errou, vai ter que lidar com esses erros aí ao longo da jornada. Pessoal, mais uma pergunta? Acho que é extremamente importante, assim como todo mundo que perguntou, agradecer a palestra. Foi incrível. Muito importante a gente trazer esse tema que, pelo que eu vejo, não é muito comentado, né, que é investimento em infraestrutura. E com base nisso, eu queria saber, né, como foi dito algumas vezes ao longo da palestra, no Brasil é muito carente, né? A gente tem uma carência muito grande em investimento, nesse tipo de investimento. E eu queria saber qual vocês acham que é o motivo, se é falta de projetos, se é impeditivos governamentais, qual é o maior impeditivo para a gente conseguir dar uma alavancada a mais nesse mercado? Cara, o mercado de infraestrutura ele tem uma característica que é inerente a todos os setores que a gente atua, que é uma relação direta com o governo. De alguma forma você tem um regulador, porque são serviços, como já falou, essenciais, toca na vida do cidadão em geral todos os dias. Então isso eu acho uma coisa que, comparado com outros setores da economia que são menos regulados, isso é uma trava natural da infraestrutura. Você depende muito do governo para destravar o investimento em infraestrutura, porque se é uma nova investimento em transmissão, quem faz o leilão é a ANEEL. Se é uma nova concessão de saneamento hoje, que é uma transição do setor público para o setor privado, depende de uma vontade do político que está comandando aquele estado, aquele município, fazer essa transição. Então, a gente não controla necessariamente 100% desse pipeline de projetos. Alguns setores, como geração de energia, é mais fácil. Quero fazer um projeto, eu pego uma licença ambiental, a outorga que a ANEEL tem que conceder, já é um processo um pouco menos complexo. Então, alguns setores são menos travados que outros, mas sempre existe uma burocracia regulatória associada. E alguns setores são mais do que outros. Você está falando do que a gente chama de um projeto que a gente chama de primário, que é esse de leilão, aí é mais complexo ainda. Então esse eu acho que se eu pudesse citar, eu acho que esse é um dificultador, eu acho, para quando você compara com outras áreas da economia. Se quiser abrir uma loja no shopping aqui, que é um varejo, você pode ir até o espaço, você aluga a loja e toca o barco. O negócio é seu. A infraestrutura não faz isso, não é tão simples assim. Então, comparando, eu diria que essa é uma realidade. Tá? Aí tem governos que são mais ágeis do que outros, um governo comparado no mundo inteiro. Né? A gente sabe que no Brasil, um indicador que sempre se fala no Brasil, que abrir um negócio aqui não é tão fácil quanto em outros países. E para a infraestrutura, eu acho que isso tem um multiplicador além disso, por causa da burocracia regulatória. Bom, gente, então, antes de passar para o nosso modus operandi aqui final, agradecer a presença de todo mundo, agradecer a presença especialmente do Zé, do Rodrigo, e vamos para os sorteios no plural agora, por cortesia da 20. A gente vai sortear, além do livro, uma mochila e um caderno, que a Camila trouxe aqui para a gente. Zé, primeiro o número de 1 a 40, por favor. 29. 29. Giovana
Eita, olha aí, ó. Parabéns. Agora, Rodrigo, você. Cara, eu vou privilegiar assumindo. Só uma pergunta, como é que foi como é que você entregou esses números? Os números são de acordo com a inscrição no nosso Simpla. Então, uma palestra ficou um pouco mais lotada, então talvez tenha uma galera aqui que chegou sem ingresso. Então vamos privilegiar quem se inscreveu logo. Vou pegando É ordem alfabética. Ordem alfabética? Então não tem isso. Então é um aleatório mesmo. Então eu vou pegar o número 17. 17. Letícia Alves. Letícia Alves. Mulheres brilhando no sorteio. Nossa, tá fazendo nós, tá? Outro número. Vamos para o número 23. 23. É o Pedro. Outro. Vamos para o número 5. 5. Carlos Vinícius. Boa. Excelente. Já ganhou uma vez satisfação? Eu ganhei ontem o livro. Gente, agora passando para o nosso momento marqueteiro, totalmente enviesado, como eu sempre falo. Nosso PS está aberto, melhor oportunidade para quem quer entrar na liga aqui. Aliás, a única, mas a melhor para quem quer entrar em mercado financeiro saindo da faculdade. A gente também tem ali outros 2 painéis, tanto hoje quanto amanhã, para vocês se inscreverem. E os estandes dos nossos patrocinadores, incluindo o Da Vinci, que vai falar um pouquinho para vocês sobre o Summer Job, inclusive contando com a área do Zé e do Rodrigo, que eu super recomendo, afinal de contas foram os meus chefes em janeiro e fevereiro. Mas fora isso, acho que o sarrafo vai ficar um pouco mais alto agora no processo seletivo depois dessa aula, né? Gente, a gente tem um programa bem legal. Várias áreas acabam se candidatando para receber estagiários de verão. A gente abre para as férias de verão Brasil, janeiro e fevereiro, tá? Então, e vale primeiro ano, segundo ano, vale. E no meio do ano, a gente abre para as férias de verão dos brasileiros que estão nas universidades fora, então a gente recebe Summer Jobs também no meio do ano, em julho e agosto. Eu recomendo fortemente para vocês, se vocês têm algum interesse específico em alguma área específica da Vinci, ou se você, como o Rodrigo falou, quer experimentar para saber o que vai fazer sentido para vocês, recomendo que vocês se inscrevam para o nosso Summer, para o 2025. Muito obrigado a vocês. Foi mó barato. Gostei muito. Obrigado.